Sejam muito bem-vindos ao O Visionário Podcast, o podcast que conta histórias visionárias. Aquelas que estão por trás das grandes conquistas, o CPF por trás das grandes empresas. Aquilo que tornou eles parte do 1% que tem sucesso acima da média. E hoje a gente vai receber dois caras aqui que fazem parte do Clube Visionário junto comigo e eles vão trazer muito sobre inovação. Inovação de formas diferentes, ou seja, uma talvez pelo lado mais tecnológico e a outra gerando valor, uma forma diferente de talvez fazer aquilo que todo mundo faz. E eu estou aqui com o Guilherme Breno, o alfaiate dos óculos, e com o Zairon Cavalcante, o CEO das óticas Zain. Boa. Primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês. E meu nome é Guilherme Breno, sou conhecido como o alfaiate dos óculos. E tive essa sacada, mediante ao meu trabalho, de direcionar não só a ideia dos óculos, mas sim potencializar a imagem masculina através deles. Então, através de algo que eu direciono a partir de uma boa anamnésia, entendendo os pontos de dores, né, dentro do desenvolvimento do homem moderno, vamos falar dessa forma, e até contextualizando de forma muito rápida, todo homem, agora após a pandemia principalmente, está olhando para a sua imagem de uma forma diferente, está tendo um tempo de qualidade maior para isso. E por que não olhar para os óculos também como um acessório não só de necessidade, mas sim de moda e de elevação de autoridade, de potência naquilo que você faz. Então, o meu trabalho é traduzir isso de forma assertiva e direta. Boa. Legal. Sou o Zairon Cavalcante, sou de São Domingos do Maranhão. E hoje eu quero trazer a minha apresentação, basicamente, tenho algumas formações como contabilidade, optometria. E quando eu estava no terceiro ano de medicina, decidi assumir e embarcar nas óticas, né, uma empresa familiar. E foi nesse momento, entre duas decisões, eu tive que tomar uma. A emocional seria voltava a fazer o curso de medicina, se tornar um oftalmologista. E a racional seria tocar as empresas, né, começar a fazer dinheiro a partir daquele momento ali e escalar o negócio. E trazer pessoas que tenham capacidade, profissionais da área da saúde para trabalhar junto comigo. E foi isso que eu decidi fazer. Embarquei para organizar as lojas naquela época. Saímos de 3 lojas, atualmente nós estamos com 6 lojas. Temos 3 oftalmologistas trabalhando em parceria com a gente. E agora nós estamos embarcando na área de tecnologia. Desenvolvemos um sistema RP exclusivo exatamente para óticas, tá? Feito sobre medida, chamado Optica Flow. Então, a pessoa que não sabe mexer no sistema, se ela nunca utilizou um sistema, inclusive trazendo um dado aqui rapidão, eu fiz um levantamento, 34% das óticas hoje usam ainda o processo de gestão através de um caderninho, né? Porque não tem muita familiaridade com o computador, com o celular. Então, essa é a ideia, ser um sistema simples, fácil, intuitivo, para que a pessoa consiga ter o melhor números, informações sobre a sua loja. Então, se você tem uma ótica, que está assistindo esse podcast agora, e não tem um sistema, se você se enquadra nesses 34%, manda mensagem aqui embaixo que a gente vai falar com você. E eu digo mais, tá? Tem esses 34% que dizem, né? Ou seja, assumem que usam um papelzinho, mas tem muita gente que usa o RP eventualmente só para emissão de nota fiscal. Exato. Ou seja, não tem ali a operação de compra, venda e estoque, o financeiro dentro do próprio sistema. E a gente vai falar hoje sobre inovação. Quando se fala em inovação, as pessoas normalmente pensam em foguete que dá ré, né? Coisas extraordinárias. E a inovação, muitas vezes, ela está na capacidade de você ser consistente fazendo algo bem feito. E a partir disso, dessa consistência, você ganha confiança para testar coisas novas abordagens, novos ajustes. Às vezes é aquele ajuste de meio milímetro, mas que muda completamente o jogo. E eu quero entender de vocês que tem modelos de negócio completamente diferentes. Eu quero entender um pouco mais qual é o modelo que vocês usam hoje. Afinal de contas, modelo de negócio muitas vezes é mais ou tão importante quanto o próprio negócio. Então, como hoje vocês geram valor para os seus clientes e como vocês se apresentam no mercado, entendendo que são duas personalidades que inovam, mas de formas diferentes. Perfeito. Vou começar. Vamos lá. Eu cheguei a ter 5 lojas, né, cada cerca de 3 bandeiras diferentes, e eu decidi naquela correria, né, de atende aqui, vai para lá, resolve problema aqui, resolve lá. Eu falei, eu preciso organizar isso de uma forma melhor. Então, eu acabei eliminando 4 lojas,
né, que não funcionavam tão bem, e fiquei com apenas uma. Dentro dessa loja, eu via que eu tinha um potencial de clientes muito bons que iriam até essa loja, mas eles não estavam tão Exato, eles não estavam tão confortáveis com a loja da forma que ela era. Então, eu resolvi, dentro da própria loja, desenvolver 2 padrões, aonde um padrão é uma loja tradicional, continua sendo, e um outro padrão é onde eu gero as minhas consultorias hoje, para clientes. Até fiquei curioso, esse desconforto, ele era com a loja mais tradicional ou eram com a loja com o lado mais diferenciado? O que você percebeu assim, que gerava desconforto nos clientes? Desconforto muito grande de vender algo que eu via muito valor, que é você retomar a visão das pessoas, né? Algo que está sobre o rosto ali, dentro disso, potencializando a imagem, mas de uma forma como todo mundo, como se fosse um remédio. Entendi. Então, a minha dor saiu a partir principalmente disso. Eu entendia que não dava mais para vender igual a todo mundo. E os clientes que eu tinha de alto potencial, eles entendiam que a forma como eu apresentava o produto também era diferente. Então, eu precisava de um espaço mais organizado para poder atendê-los e dar um pouco mais de conforto. E aí, através disso, eu dividi, onde eu comecei a ter clientes, amigos e tudo, vindo 40 quilômetros para ser atendido por mim, e eu vi que aquilo dali tinha um certo potencial, não só de virada, mas de direcionamento de outro modelo de negócio. Então, a partir disso, eu dividi a loja, vamos falar em 2 negócios né, distintos, mas fazendo parte da mesma cadeia, onde um continua atuando de forma tradicional, né, um balcão, a pessoa entra lá e tudo, seleciona, mas mesmo assim não sendo refém de nenhuma grande marca ou de nenhum laboratório do mercado, para eu não trabalhar com bandeiras, e sim com qualidade. Perfeito. Então, a partir disso, eu comecei a me diferenciar nesse ponto. E usei a internet para potencializar isso. Então, eu não estava mais só no meu bairro ou na proximidade. Eu estava no Brasil todo direcionando para minha persona da forma que eu queria e falando direto com eles. Então, imagina hoje um empresário, um médico, um advogado bem-sucedido que não tem muito tempo a perder, não tem tempo para ficar indo de loja em loja sem ter determinada confiança ou não conhecer o vendedor ou o ponto de vendas. Depois que ele passou por um tempo para ser atendido por um oftalmologista e tudo, super normal e compreensivo, mas naquele momento eu queria resolver de uma forma mais objetiva. Então, ele marcando o horário, através da minha consultoria, eu consigo direcioná-lo de uma forma bem mais assertiva. Você marcava horário, então, com o cliente. Exatamente. Isso é algo, teoricamente, simples, sim, mas inovador. Exato. Né? No nosso mercado, poucos fazem. Poucos fazem esse atendimento. Exato. Outra sacada que também é simples, mas que é inovadora, que é o seguinte, você não se limitou ao seu bairro, à sua cidade. Ou seja, você fez um MVP, né, um mínimo viável do produto, que era a sua visão de gerar valor através de uma consultoria. Você testou isso dentro da sua loja, ou seja, uma forma inteligente de fazer, ou seja, não precisou abrir uma loja. Porque muitos empresários fazem isso, né? Tem uma ideia, cara, não, beleza, e aí vai lá, investe tudo, dá all-in num negócio que às vezes não está validada a ideia. Não está funcionando. Não está funcionando. Então você validou dentro do seu próprio negócio, né? Certo? Exato. Feito isso, você pensou, pô, eu preciso levar isso para mais pessoas. O pensamento normal seria, talvez, beleza, então foi o seguinte, eu vou abrir agora uma segunda loja, só com esse perfil. Não, você pensou o seguinte, cara, eu posso levar isso aqui para o Brasil inteiro, sem precisar ter uma loja, e sim eu sendo a loja. Ou seja, eu sou o canal de vendas e o canal de distribuição dessa ideia. E nós estamos planejando dentro disso, depois de cerca de 2 anos de MVP, de teste, de validações, conhecendo um pouco melhor o mercado e botando de fato o teste ali, a cara tapa ali, para de fato colher informações. Nós estamos para fazer um dos maiores lançamentos do mercado, mudando toda a narrativa e toda a construção disso através de um brand bem feito, através de uma boa narrativa, como eu falei, e os produtos validados não só por valor de compra, né? Que o nosso mercado é muito validado por isso, né? A gente geralmente tem os melhores fornecedores, mas aqueles que vendem geralmente mais barato para a gente vender também, né, com menor custo. Mas o meu está totalmente focado à qualidade, a design e aquilo que eu sei que o meu cliente deseja, ele gosta. Né? Então, tem um bom caimento, bom encaixe e potencializa a imagem dele de fato. Então, eu estou revalidando tudo isso para a gente fazer um dos maiores lançamentos agora para o final do ano. Vai ficar bem bacana. Bacana, legal. E você, Zairon, como é que você enxerga que encontrou um modelo de negócio diferente, você desafiou a lógica, digamos assim, quando você entrou no mercado?
Basicamente, trazendo um pouco da nossa história, né? Quando eu comecei o mercado, meio que nasce dentro de uma ótica, né? Meus pais fundaram as óticas em 2005 e eu fui crescendo dentro da loja, vendo eles trabalhando, só que, de fato, fui ingressar dentro das lojas a partir de 2020. E foi nesse período que, quando eu comecei a ingressar nas lojas, já estava formado em optometria, o que brilhou nos meus olhos para poder voltar exclusivamente para óticas. Como eu sou optometrista, e em alguns casos, quando a gente vai fazer um atendimento no paciente, quando você coloca a armação de prova e o cliente, ele dá aquele sorriso, caramba, eu voltei a enxergar, eu tô conseguindo ver as coisas, tanto para perto quanto para longe. E isso ali traz uma inspiração de nós conseguirmos começar cada vez mais a fazer um trabalho bem feito, com produtos de qualidade, com lentes e armações de qualidade, para proporcionar melhor experiência e transformação na vida dessas pessoas. E essa, de fato, é a nossa missão das óticas AIN hoje, transformar vidas através da visão. Porque uma pessoa que não consegue enxergar muito bem, se ela for tentar estudar, trabalhar, enfim, se ela não tiver um óculos, ela não consegue desempenhar um bom papel. E foi nesse momento que eu comecei a trabalhar, a entender sobre negócios, sobre gestão, operação. E durante esse período eu comecei a utilizar, falando sobre inovação, comecei a utilizar alguns sistemas de gestão. E eu percebia que a maioria dos sistemas de gestão... Já tinha na loja um sistema quando você chegou lá? Sim, a gente já trabalhava na ótica com alguns sistemas de gestão, não vou falar aqui para... Alguns? Mais do que um? Isso. Primeiro a gente trabalhava com um sistema bem ultrapassado, que meus pais quando colocaram, né? Desktop, enfim. Basicamente só para, literalmente, emitir nota ali, teu estoque. Só para rodar. Só para rodar. Aí depois eu coloquei mais um sistema, inclusive esse sistema muito grande no mercado. No entanto, esse sistema era muito completo de tudo, tá? Modéstia à parte, muito bom. Porém, a gente não usava 60% das funcionalidades. Pagava muito, porque a gente tinha muitas lojas e, consequentemente, no final do mês a gente estava investindo muito no sistema. Depois migramos para outro sistema, também não deu certo. O time não se adaptou com o sistema, novamente. E foi nessa mudança de sistema, caramba, a maioria dos sistemas, quando eles são completos demais, eles são muito complexos para o usuário lá na ponta. E quando eles são muito simples, eles não são adaptativos, né? E foi onde eu decidi a gente desenvolver um sistema exclusivo, modelado exclusivamente para óticas, tá? E foi onde surgiu o Optica Flow, que é um sistema onde o usuário, que na maioria das vezes eles não tem, quem está lá é o vendedor, né? A consultora óptica, ela vai fazer o cadastro, mas tem que ser o mais simples possível para ela conseguir entregar uma boa experiência para o cliente na hora do atendimento, ser rápido para poder entregar a notinha para o cliente e, consequentemente, depois a pós-venda, que é onde entra a questão da experiência do cliente. Não se resume simplesmente você vendeu esse óculos, entregou, pronto, tchau, vai-se embora. Não é isso. A nossa ideia é você vender o óculos para o cliente, 7 dias depois, entre em contato com ele novamente. E aí, dona Maria, você está se sentindo bem com o seu óculos, conseguiu se adaptar? Com 30 dias depois, 90 dias, 180 e 365 dias quando ele tem que voltar na loja novamente para fazer essa compra. Então, foi identificando esses gargalos, né, onde nós trabalhamos exclusivamente para criar um sistema exclusivo para os donos de ótica no Brasil. Bacana. E eu achei interessante aqui, eu gosto sempre buscar uma lógica do caos, né? A lógica do caos é basicamente o seguinte, quando você observa comportamentos, seja comportamentos positivos quanto comportamentos negativos, de pessoas que têm sucesso ou pessoas que erraram muito, você analisa elas de forma independente, mas escuta e analisa, você normalmente vai perceber que existem alguns pontos que se conectam, né? Ou seja, eles fazem essa lógica. E um visionário, normalmente, ele tem alguns pontos que são muito comuns entre eles. É essa questão de ser um viajante do tempo, basicamente, que é a pessoa que é conhecida tecnicamente não, mas no mundo das startups como Early Adapter, né? É aquela pessoa que normalmente ela está à frente da população no que tange a enxergar algo que os outros não estão enxergando. E aí vem esse desafio que é trazer isso para o mundo real, né? Para o mundo real, para o mundo atual, e as pessoas entenderem que isso é um bom negócio. Eu até brinco o seguinte, se você conta o seu plano de negócio para alguém, o seu projeto, e as pessoas dizem, legal, bacana, faz sentido, tá errado. Né? Então, assim, não sei se vocês passaram por isso, né? Mas se você conta o que você está planejando e as pessoas dizem assim, legal, muito interessante, realmente faz muito sentido, é porque algo está errado, porque não tem nada de visionário nisso. Mas eu quero voltar a quando vocês
tiveram essa visão. Para mim, me parece muito claro que vocês tiveram uma visão olhando para o comportamento do cliente, no seu caso, e você olhando para o comportamento da sua própria empresa. E aí, basicamente, em cima disso, você criou um novo serviço, você saiu do produto e você criou um serviço para o seu cliente, e você olhou para o problema que vocês tinham e pensou o seguinte, cara, se isso é um problema para mim, pode ser para outras pessoas. Aí vocês tiveram essa visão. Quando essa visão aconteceu, né, quando vocês vislumbraram algo que os outros não estavam enxergando, como foi a recepção das pessoas? Todo mundo acreditou, apoiou, achou legal pra caramba? Ou vocês tiveram alguns desafios para as pessoas acreditarem que isso realmente não era só um delírio da sua cabeça e que de fato existia uma lógica? Vamos lá. Louco, né? A gente é chamado de louco, até porque no nosso mercado a gente sabe que para a gente ter certas entradas ou poder ter boas marcas ou bons produtos, nem sempre é só chegar lá e comprar. A gente precisa ter não só também relacionamento, você precisa passar por alguns crivos, né? Estar dentro da margem ali deles de raio, ser interessante também para a marca, para você poder comprar da marca. Então, tem vários pontos dentro disso que diferenciam alguns outros mercados. Eu entendi isso, né? Depois de apanhar um pouco do mercado, entender como ele funciona. E aí, dentro disso, eu fiz um all-in. Eu determinei, coloquei as marcas que eu precisava ter para atender esse perfil do meu público. E eu fiquei 1 ano a 1 ano e meio sem praticamente tirar nada da loja, só reinvestindo todo o negócio. Então, dentro daquilo dali, fiz grandes investimentos, quebrei a cabeça com alguns, né? E eu fiz alguns investimentos que não deram certo, mas ao mesmo tempo eu entendi como funcionava. Então, a partir disso, uma das dores maiores do nosso mercado é a ideia do estoque. Então, a partir depois, quando você entende isso, você otimiza, mas ao mesmo tempo dentro de um investimento bem feito, acredito que depois dessa validação tudo faz mais sentido. Então, eu segurei. Eu poderia estar fazendo outros investimentos, comprando outras coisas ou retirando o valor da empresa, mas, de fato, eu decidi reinvestir. Então, através disso, eu investi também em apresentações, né, dentro daquelas caixas que a gente faz personalizada. Comecei a desenhar isso, buscar por fornecedores que no Brasil não são fáceis e, a partir daquilo dali, entregar não só um óculos, então entregar, de fato, uma experiência para o cliente. Então, a partir disso, essa resolução começou a fazer sentido. Então, conforme eu entregava, conforme eu colhia os feedbacks e postava também sobre isso, os clientes, não só os clientes, como as pessoas que duvidavam, começavam a ver que fazia sentido. Então, aquelas pessoas que antes falavam, cara, isso é muito caro, começaram a me mandar mensagem querendo fazer. E aí, a partir disso, o jogo virou. Então, eu entendi que... Quanto tempo, mais ou menos, entre a sua ideia e você começar a perceber, cara, isso aqui já para de pé? Cara, fiquei 1 ano e meio. Um ano e meio aí, pelo menos, para 1 ano agora, 6 meses a 1 ano, já está estruturado, tudo mais formatado dentro da minha cabeça. Que eu acho que isso é só para tirar um pouco do romance que existe, das pessoas acharem, pô, foi da noite pro dia, certo? Claro, 1 ano e meio desse novo projeto, fora o que você tem de track record anterior. Exato, né? são 15 anos. São 15 anos. Então, vamos lá, 16 anos e meio até chegar, não acertar, possivelmente ele acertou antes, porque permaneceu no mercado 15 anos, mas para achar um modelo de negócio que faça sentido. Na atualidade, né? Então, olha que maluco isso. É basicamente 16 anos e meio para você dizer o seguinte, cara, eu joguei o jogo errado durante 16 anos e meio. Perfeito. Né? Mas bacana que você teve essa percepção, teve essa visão. Saúde para continuar. Exato, conseguiu se manter de pé enquanto aí não estava colhendo os frutos que você talvez gostaria de estar colhendo. Cheguei a quebrar ao longo do tempo também, mas reergui. O ponto é, as pessoas às vezes começam a testar algo novo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, não vai dar certo. Cara, não, um cara que já estava aqui há 16 anos e meio fazendo, e ainda seguiu mais 1 ano e meio até o negócio começar a dar os frutos que ele imaginava. E aí veio o resultado. E aí não adianta, né? Você pode não gostar daquilo que eu falo, você pode não gostar daquilo que eu visto, você pode não concordar com as minhas opiniões, mas você não tem como negar o meu resultado. Basicamente é isso. Simplesmente, até para contextualizar, eu não conheço, pode existir tudo, mas dentro do contexto, tendo uma loja só, né? Vamos falar dessa forma,
pessoas que vendam na internet valores acima de R$ 10.000 sem o cliente, ao menos, ter contato com você diretamente. Então, hoje eu consigo fazer um ticket médio bem acima do mercado. Dentro disso, de forma muito assertiva e direcionada, sabendo que o cliente, de fato, ele precisa, ele deseja, e entregando aquilo que eu sei que vai gerar valor na vida dele. Então, antes de captar valor, eu sempre entrego valor e sou muito verdadeiro e transparente com isso. Então, no final, a gente consegue elevar muito mais essa barreira. Mas no início não era assim. Lógico. Então, eu quebrei muito a cabeça, achei por algumas vias que era a mágica perfeita para isso acontecer e que não era. Mas hoje eu tenho um caminho ali mais sólido que eu acredito muito, que faça muito sentido. E mais uma vez, me chamaram de maluco de novo, porque depois que eu entendi tudo, eu direcionei toda a minha força para falar somente com o público masculino. Perfeito. Então, mais uma vez, não existe isso no mercado. Então, o meu trabalho é direcionado e focado dessa forma. Então, extremamente nichado, né? Também. Exato. Porque a maioria das óticas, hoje em dia, elas montam um negócio, não, vou vender para mulher, porque mulher é mais consumista, mulher vende para todo mundo, né? E vende para todo mundo. Mas quando tu trata, não, vou vender só para homem, cara, homem é chatinho para comprar. É que existe uma lógica que é vender para todo mundo, justamente isso, é vender volume. E eu tenho uma frase que norteia a minha visão sobre posicionamento, e a gente é muito alinhado em relação a isso, que é o fato de você querer ser alguém ou relevante para todo mundo faz com que você não seja importante para ninguém. Então, às vezes, é mais importante você definir um público, um posicionamento e você ser relevante, resolver uma dor ou um desejo genuíno de um grupo de pessoas do que você ficar um camaleão tentando agradar todo mundo. Porque no fim do dia, você até pode ter volume de vendas, mas possivelmente o que prende o cliente a você não é o seu diferencial e sim, eventualmente, é um produto, que é commodity, ou é o seu preço que está comendo cada vez mais a sua margem. E quando você prende o cliente pelo motivo certo, você normalmente constrói uma legião de fãs e aí você aumenta o seu resultado através do aumento do LTV e da recompra e da indicação e tudo mais, que é o caso que você tem feito. E mais um ponto que me chamou a atenção é que você pivotou e aí você encontrou um caminho. Aí você diz, não, mas agora eu vou pivotar ainda mais, que é um conceito que eu falo muito para a turma, que é foco e mira, né? Você primeiro ajustou o seu foco. Cara, legal, eu não vou trabalhar com volume, não vou trabalhar com bandeiras, eu vou trabalhar com um público mais específico. Perfeito. Aí você olhou de uma forma focal para um público mais específico. Isso te deu o quê? Direção. Boa. Aí quando você olhou para esse público específico, você percebeu assim, cara, mas olha só, existe um tipo de cliente que compra mais valor, ou seja, ticket mais alto, ele recompra mais vezes, ele me trata bem, ele é bacana comigo, ele me reconhece e ele tem ele recompra mais vezes, ou seja, ele indica, ele compra um valor mais alto, ele valoriza o meu trabalho, tudo mais. Aí você olha para esse cara, você vai ver o quê? A lógica do caos. Olha, normalmente esse perfil são o quê? São homens, tá? Beleza, aí você faz o quê? Você sai do foco, aí você vai para mira, você pega o mercado endereçado para se tornar realmente a maior referência, né? Buscar ser a maior referência para esse cara. Isso. E olha que, não digo engraçado, mas olha como é que são as coisas, né? O destino. Quando eu comecei a trabalhar com óculos, esses dias minha mãe estava me lembrando sobre isso, que eu saí do shopping para ir trabalhar com ela numa loja que era 3 metros quadrados, né? E simplesmente, pelo simples fato, se eu vendo para outra pessoa, eu vou vender para a família, né? E fui trabalhar lá e a gente trabalhava com produtos bem básicos e assim que eu pisei lá, eu falei, mãe, só tem uma condição para eu trabalhar com você. A gente não vai trabalhar só da forma tradicional, eu vou ser uma das maiores referências do país. Isso eu estou falando de bastante tempo atrás. Eu nem lembrava mais, esses dias ela estava me recordando. Então, desde lá de trás eu sabia que eu não ia ficar fazendo sempre as mesmas coisas. Então, de lá para cá, né, muito tempo se passou, mas eu sempre busquei fazer coisas novas. E ao longo desse tempo, depois que eu ajustei e validei, eu estou cerca de mais de 2 anos indo a São Paulo, Rio, fazendo ponte aérea Rio de Janeiro, São Paulo, tanto contato com outras pessoas, outras experiências, até mandar um grande abraço, que foi uma das primeiras pessoas até que me deu esse nome, foi o alfaiate John Esperandino,
né? Ele também atende grandes personalidades, né? Tanto famosas quanto não dentro da internet. E eu atendendo ele de fato falou uma vez para mim, cara, você faz o que eu faço com as roupas e você é o alfaiate dos óculos. Então, a partir disso, né, eu falei, cara, perfeito. Isso de fato é o que eu quero entregar pro meu cliente. E depois dessa parte, e a gente vem construindo, vem validando para chegar nesse modelo que hoje eu consegui. Perfeito, muito bom. E você, meu irmão, me conta como você olhou para a dor do seu próprio negócio e entendeu que você tinha o antídoto para isso, ou queria construir o antídoto para isso, e que agora você pode não somente resolver para você, mas também pode resolver para o mundo. Exatamente. No início, eu não tinha um antídoto, né? Tinha apenas a ideia e um sonho. Cara, se isso aqui der certo. E foi onde eu comecei a trabalhar, tive alguns programadores e tudo mais. E quando, exatamente trazendo esse questionamento, eu cheguei para alguém próximo, né? E falei, cara, e se a gente fizesse um sistema assim, assim, assado, que a gente pudesse fazer isso aqui? Cara, mas vai dar trabalho demais. Não, bicho do céu, mas isso é muito caro. Aí começava a bombardear de objeções, né? E disse, cara, não, mas beleza, eu tenho mais ou menos a ideia, eu sei o que eu quero, então eu vou fazer. E foi quando eu comecei a fazer, a gente já está há 2 anos nessa empreitada, ele falando aqui, né? E não é uma coisa da noite pro dia, de fato. E se você não souber exatamente onde você quer chegar, a questão da mira, né, Perfeito. do foco e tudo mais, você desiste, né? Porque você vai gastar energia, você vai gastar dinheiro, você vai gastar tempo por uma coisa que ainda não está dando resultado. E aí você vai trabalhando, trabalho de formiguinha até chegar uma hora que isso aí vai escalar. E foi quando, de fato, nós começamos a, esse ano, utilizar nas nossas lojas. E aí eu comecei a mostrar para alguns colegas, cara, olha só isso aqui que a gente colocou nas nossas lojas. Cara, que legal, deixa eu colocar na minha loja também. E foi nesse boca a boca que hoje nós estamos com quase 30 clientes, né? Só no boca a boca, a gente não investiu nada em tráfego pago. Eu sei que tem gente do clube que já tá interessada. Já fechamos com um aqui do clube. Ah, olha só. E isso é muito legal porque, tipo assim, a gente está vendo exatamente algo que saiu da ideia, a gente colocou em prática e agora a gente está começando a escalar. E, de fato, gente, independentemente se você... E trazendo voltando um pouco aqui a questão do foco em si, o meu sócio, né, e o programador, eles, cara, Zerão, isso aqui dá pra gente poder replicar para outros negócios, né, dá pra livraria, para farmácia, para supermercados, calma. Exato. Focar em ótica. Perfeito. Porque exatamente como você falou, se a gente quiser colocar um sistema que atenda todas as demandas, todos os mercados, a gente não vai ficar bom em nada. Vai ficar igual aos outros. Exatamente. Então, meu foco, de fato, é ser o melhor sistema e o mais conhecido sistema do Brasil voltado exclusivamente para óticas. Tá? Então, é isso, cara. Foco, persistência, consistência naquilo que você vai fazer, tá? E aí você tem que estar do lado de pessoas certas, na hora certa, pra gente poder conseguir isso. Eu vou te provocar um pouquinho mais, tá? Já que você falou de foco, mercado óptico é um belo foco. Ou seja, basicamente o que o Gui fez, né? Ao invés de olhar para todo o mercado, eu vou olhar para o mercado de personalização, de curadoria, de luxo. Você está falando, ao invés de olhar para uma livraria, para uma loja de sapato, enfim, eu vou olhar vou colocar meu foco no mercado óptico. Mas a mira talvez pode ser o quê? Algum tipo de ótica com tamanho tal, enfim, porque às vezes quando você define o target do seu cliente mais claramente, você consegue ir mais profundo na dor desse cliente. Então, às vezes, a gente faz um pequeno ajuste, então eu faço essa provocação aqui, né, a sua visão de manter o foco, para mim, extraordinária, perfeito, porque é contra-intuitivo, né? Ou seja, Sim. O normal é a gente, cara, beleza, isso aqui funciona, beleza, vamos replicar, por quê? Porque aumenta a receita, né? E são poucos os empresários que têm a capacidade de desqualificar o futuro para qualificar o futuro. Desculpa, tem a capacidade de desqualificar o presente para qualificar o futuro. Ou seja, eu abro mão de uma receita que eu poderia ter agora. Pô, se você abrisse lá, rapidamente você iria colocar para outras lojas, mas você entende, cara, eu vou me tornar o melhor nisso aqui no futuro. Isso é legal, esse questionamento, porque lembra lá atrás que eu falei que nós temos um levantamento, no Brasil são mais de 35 mil pontos de venda, né? Isso levando em consideração, tem uma média de 15 a 18 mil donos de ótica. Cada dono de ótica tem 2 ou mais lojas. E trazendo esse questionamento, muitas pessoas que já têm uma noção sobre gestão e tudo mais... Até uma atualização, desculpa te interromper. Exato. São 70 mil
Já, né? CNPJs. CNPJs ativos no Brasil, Legal. 70 Então já dobramos isso aí praticamente. Melhor mas, ainda. mas olha, isso é interessante. Isso aí, Existe esse dado Boa. que ele tem essa discrepância, tá? E esse dado que você tem é o dado da biótica, né? O dado oficial, Perfeito, certo? sim. A Ou gente de uma acredita que entidade, de uma tenha entidade mais. que se posiciona muito bem no Brasil, é muito respeitada. Então, obviamente, esse dado ele tem muita referência por trás. Então, nós estamos falando aí de mais de 70 mil CNPJs do mercado óptico. Porém, eu tive em contato com um grande fornecedor do mercado óptico e esse fornecedor tem cerca de 33 mil cadastros. Tá? Então, só para ter uma ideia. Então, acredito que sim, é mais do que os 33, 35 mil que se tinha. Se você pesquisar, eu pesquisei bastante sobre isso, esse dado de 30 e poucos mil é um dado que mas ele circula muito. Só que nos últimos anos, a gente tem percebido muito movimento de pessoas que abrem um CNPJ, saem de uma ótica, ou enfim, querem empreender, abrem um CNPJ e aí, de uma forma independente, compram armações importadas, enfim, e vão fazendo os atendimentos sem ter, às vezes, uma porta. Então, agora a gente tem que ter essa dicotomia de entender, né, desses entre 35 mil e 70 mil, quantas portas são e quantos CNPJs são, porque são coisas diferentes. Às vezes, hoje, né, não quer dizer que você precisa ter uma porta para você ter uma ótica, para você ser um ótico que vende. Então, mas o nosso mercado endereçado, porque todos eles fazem venda. E todos eles vendem um produto ou serviço. E todos eles têm que emitir nota fiscal. Para isso, precisa de um RP. Exatamente. E é interessante esse questionamento, porque, tipo assim, quando eu pesquisei, de fato, 30 e poucos mil pontos de venda, mas o CNPJ a gente precisa melhor ainda, porque o mercado se abrange mais. No entanto, aqueles grandes no mercado, eles já têm uma certa noção sobre gestão, sobre empreendimento, então ele já tem um sistema validado ali no negócio dele e dificilmente ele quer migrar para outro sistema. No entanto, como a gente havia falado naquela hora, a base, a maior parte, a parte majoritária, não tem um controle de gestão, anota no caderninho, até mesmo se tem um sistema só para emitir nota fiscal. É essa galera que eu quero ajudar. Entende? Perfeito. Porque se eu começar a dar um direcionamento para essa turma, cara, eu tava aqui no caderninho, eu não sei quanto que eu lucrei e tal. E principalmente, gente, que é uma coisa que a gente ia falar depois, e agora a gente está implementando um sistema de inteligência artificial dentro do sistema, onde você vai ter um assistente financeiro, você vai ter um operador de estoque, você vai ter um colaborador que vai fazer tudo por você através apenas de um comando, tá? Então, tudo isso a gente vai facilitar para o dono de ótica que não tem experiência alguma. E é exatamente esse cara, que é aquele cara que está começando, aquele cara que já começou, mas ainda não sabe nada sobre gestão. Então, com a ajuda de vocês, quem sabe... É como se fosse um funcionário a mais, digamos assim, para ajudar o cara. Exatamente. E a IA, trazendo esse questionamento, já que a gente já entrou nesse parâmetro, por exemplo, você fez o cadastro do cliente aqui na fichinha, você pode simplesmente tirar uma foto aqui, faça o cadastro dessa venda. Ele vai lá, preenche toda a venda dentro do sistema, você vai com apenas um comando, analisa se está tudo certinho e salva. Isso é uma bela forma, por exemplo, de você subir... Por exemplo, tô pensando aqui, tá? Sim. Você fez o cadastro, tá? Você falou de uma situação, acabei de fazer o cadastro, acabei de fazer a venda e eu vou subir esse cadastro. Mas, pensando aqui, se eu sou uma ótica que eu tenho tudo no papelzinho, para eu subir esse meu arquivo que está no papel, é uma bela forma de eu fazer isso. Claro, claro. Outra parada que é muito interessante também, que a inteligência artificial ela possibilita, você com o estoque todo atualizado dentro do sistema, você pode fazer uma automação e uma programação. Dizer o seguinte, eu quero que você me notifique quando esse estoque estiver em baixa. Né? E quando tiver apenas uma ou duas peças, automaticamente ele vai te mandar mensagem. Olha, precisando fazer a reposição da peça XYZ, que ela está embaixo no estoque. Então, são detalhes que fazem com que você consiga otimizar estoque, você consegue evitar dinheiro parado dentro da loja e, consequentemente, você consegue ter uma clareza, uma visão melhor sobre o teu negócio. Está tendo lucro ou não? E olha que interessante, tudo que a gente está falando aqui, raramente se fala de coisa técnica. Vocês percebem isso, que é muito importante a gente dominar a técnica, saber o que está falando, saber o que está fazendo, mas quando você busca crescer ou de forma exponencial, que é o seu caso, ou de uma forma buscando uma margem mais satisfatória, que é o seu caso, você
normalmente vai focar no benefício para o cliente. E outra coisa que eu gosto muito, aí eu imagino que vocês vão compartilhar essa visão, eu consegui ter a capacidade de me tornar o persona do meu negócio. Então, quando você se coloca, você que é empresário, consegue se colocar na cadeira de cliente e olhar, poxa, porque eu tenho certeza que eu tenho certeza absoluta que você é o cara que consumiria o que você vende. Ou seja, se você não fosse do ramo óptico e tivesse alguém que faz o que você faz, você ia comprar dessa forma, porque a sua personalidade é assim. E você já provou de fato que o produto que você está oferecendo, está entregando para o mercado é algo que você queria comprar e não tinha. Você foi lá e fez. Basicamente isso. Vamos olhar um pouquinho para frente agora, para a gente usar a visão de vocês para os empresários que estão aqui olhando esse podcast. E eu quero que vocês avancem um pouco, né, trazendo essa visão privilegiada que vocês já tiveram no passado e direcionem o que vocês acreditam que vai ser fundamental na diferenciação, por exemplo, ou no posicionamento, enfim, aquilo que você domina, fica à vontade. E depois você sobre tecnologia, enfim, ou seja, o que você entende que, cara, nos próximos 5 anos, vai lá, se você não olhar para isso aqui, você tende a ter um problema grande. Como você mesmo acabou de falar, tá? A gente precisa sim de técnica, mas a gente não precisa só de técnica, a gente precisa de um olhar mais apurado na parte também da tecnologia, mas no olhar mais humano, de comportamento. A partir do momento que você se torna persona ou você tem aquele produto vendido da forma que você gostaria de consumi-lo, a partir daquilo dali você vai nortear todas as suas estratégias sobre aquilo dali. E também não adianta só fazer isso também, né, Will? Você precisa de fato vivenciar aquilo. Perfeito. Né? Então não adianta você falar um exemplo de corrida se você não corre. Você falar de saúde se a sua saúde, você não tem saúde. Então acredito que mesmo nessa loucura da nossa vida, todo mundo não tem muito tempo, mas você direcionar, organizar isso, saber, não digo diretamente vender, mas apresentar isso da melhor forma. E outra coisa que o nosso mercado também peca muito, né? Pelo menos sempre que eu vejo, eu vislumbro isso, a parte de falta de investimento na imagem. Então, para fazer um uniforme ou algo dessa forma é caro, mas na hora de querer vender high ticket, todo mundo quer. Então, não adianta você vender um Porsche numa concessionária de bairro tradicional que só vende Fiat Uno e o banheiro dela não é limpo. Exato. Então, você precisa ter coerência. Mas, poxa, Guilherme, você está falando algo que é muito fora da realidade para minha loja, para minha região. Faça o melhor que você pode dentro das suas condições de hoje para depois você poder, de fato, fazer algo melhor ainda. Então, você vai entregando, vai diferenciando, vai potencializando que os seus clientes vão, de fato, reconhecer você pelo esforço, pela sua técnica e, de fato, pelo que você entrega, que é a verdade. Cara, muito bom que você falou, muito bom mesmo, porque isso, às vezes, né, de comparação, às vezes trava o empreendedor. Total. E, cara, pô, legal o seu insight, Gui, mas, pô, é fácil para você falar. Você tem essa Hoje. estrutura. Exato. Mas o que tem que entender, que a gente falou sobre isso antes, é o modelo mental. Total. Ou seja, o modelo mental. Você está falando o seguinte, cara, lá atrás eu fiz isso, eu fiz o que eu podia, eu fiz o melhor que eu podia com aquilo que eu tinha na minha mão. Um exemplo foi, cara, eu não podia abrir uma segunda loja e, cara, eu validei o modelo dentro da minha casa, dentro da minha própria loja. Perfeito. Então, isso é muito bom para não parar, né? Porque às vezes quem se compara, para muitas vezes, né? Então, é importante você ter essa visão, entender isso, mas dentro daquilo que você pode executar, cara, qual é o primeiro passo que você pode dar em direção a isso? O mais importante é você calibrar primeiro o foco e depois a mira. Então, começa com o que você tem, alinha o foco. Olha, vamos para lá. Então, porque talvez você não esteja andando na velocidade que você quer, mas pelo menos você está na direção certa. Porque às vezes o GPS está alinhado. Porque às vezes você está indo rápido demais para o lugar errado. Então, às vezes é mais vantagem você estar indo lentamente para o lugar certo do que rápido demais para o lugar errado. Total. E uma última reflexão até dentro disso, exatamente dentro dessa parte, que acontece muito, como a gente falou, existem acessórios vendidos da forma correta, com um alto valor agregado, e se a gente analisar, tem muito menos necessidade do que um óculos.
Então, a partir do momento que a gente entende isso, que a gente valida e vende da forma correta, por que o óculos não pode ter o mesmo poder de um relógio de luxo? Não vamos comparar marca e história. Estou falando na ideia e proporção. Por que ele não consegue ter o mesmo poder de um relógio de luxo, de um carro bem posicionado? Perfeito. Já que ele está no nosso rosto o tempo todo, entrando em todas as reuniões, em todo momento que a gente lida com alguém. O próprio sapato, às vezes, né, tem mais protagonismo do que o óculos. E aí eu deixo uma pergunta, será que não é a forma que eles são vendidos e apresentados? Perfeito. Não é o investimento que está por trás para vender aquele produto? E a gente não está falando só de técnica. Perfeito. Muito bom. Interessante. Eu acho que até eu vou melhorar mais a questão do meu óculos agora. Só me mandar um direct. Pronto. Ou melhor, eu te procuro. E outra coisa, daqui não sair, vamos fazer um óculos pro Will, né? Não, para ele já tá vendido. Ah, maravilha. Ele já tá vendido. Ele já entende. Eu compro na planta. Boa. Muito bom. Trazendo esse questionamento para daqui 5 anos, o que o dono de ótica ele precisa analisar e o que ele precisa focar para não ficar para trás, né? Primeira coisa que está super em alta e muitas pessoas subestimando, né? Inteligência artificial. E por que eu quero trazer esse questionamento? Ultimamente, nos últimos sites, portais de notícia, Globo, G1, enfim, empresas XYZ demite 90 funcionários, Itaú demite 100 e poucos funcionários. E por que, de fato, essas demissões em alta? Simplesmente porque a inteligência artificial ela está vindo para fazer melhor, mais bem feito, aquilo que um ser humano ele levaria 1 dia, 2 meses para fazer, ela faz em questão de segundos. E mais rápido. E muito mais rápido e muito mais eficiente. E o que acontece? Mas sempre vai precisar ter um ser humano ali por trás. Perfeito. Tá? Não vamos trazer todo o mérito apenas para a inteligência artificial, mas o mérito também das pessoas que estão por trás, que se dedicou, estudou, aprendeu para poder executar aquilo da forma bem feita. E por que eu quero trazer esse questionamento para o dono de ótica? Antigamente, na nossa operação, existia uma funcionária que ela ficava no WhatsApp ali, vendo as mensagens, fazendo agendamento, vendo com quem era e tudo mais, fazendo follow-up, fazendo vários atendimentos. Essa funcionária acabou se sobrecarregando, tivemos que colocar 2 pessoas para fazer tudo isso. Atualmente, a gente apenas fez um processo de automação. O cliente ele manda mensagem através de um anúncio, um tráfego pago, caiu ali, a automação já responde automaticamente e dá continuidade com a inteligência artificial respondendo tudo. Fez todo o fechamento, já cai direto no CRM, o CRM ali o vendedor já tem um agendamento feito e o cliente vem, faz a consulta e depois a inteligência artificial dá continuidade. Então, o que levava 2, 3 pessoas para fazer, hoje em dia uma pessoa faz a programação e o computador faz todo o restante. E não é porque, beleza, vou pegar a inteligência artificial e vou demitir todo mundo. Não. Pega teu time, treina, capacita, para que essas pessoas que quanto mais capacidade, quanto mais treinamento você oferecer para o teu time, melhor vai ser a experiência do teu cliente ao entrar dentro da tua loja. Desde ali, do primeiro contato, da atração, né? Atração, conversão e aí a fidelização. Então, você precisa fazer com que a inteligência artificial seja sua aliada daqui para frente e não sua inimiga. Tem muitas pessoas que não querem nem papo, inteligente, né? Mas é muito comum, né? Aquilo que a gente desconhece, a gente Sim. busca afastar. E complementando aquilo que você falou, de uma forma muito alinhada com aquilo que eu acredito, não é sobre tirar pessoas para colocar inteligência artificial. É sobre colocar inteligência artificial naquilo que talvez um humano não tenha a melhor capacidade para fazer, e isso faz com que sobre mais dinheiro para essa empresa, para que ela possa investir nas pessoas para fazer aquilo que só uma pessoa pode fazer. Ou seja, investir na qualificação do colaborador, investir no uniforme legal, investir no ambiente de trabalho legal, na experiência, para que você tenha essas pessoas no lugar certo, não apertando o botão que talvez pudesse ser automatizado, mas sim gerando uma experiência que eu acredito, eu acredito muito nessa simbiose, né, entre aquilo que é processual a gente trazer, a máquina, mas aquilo que merece toque, aquilo que merece experiência. Por exemplo, o nosso case da Trijoia de Inside Sales é um negócio extraordinário, nosso atendimento é muito fora da curva, cara, e ele é 100% humano, Sim. entendeu? Mas, obviamente, que existem coisas que a gente pode delegar. Escalar também, né? Hã?
Isso também facilita a escala do negócio. Exatamente. Exato. Você faz isso com 6 lojas hoje, mas Exato. imagina com 16. Exato. Né? É outro jogo. Aí é outro jogo, certamente, usando a inteligência artificial dentro do seu time, pô, ia potencializar ainda mais isso. Mas é que tá, o ponto só que eu gosto sempre de trazer não é sobre tirar as pessoas, é sobre você investir para que sobre mais resultado nesse setor, para que você possa alocar essa grana nas pessoas no lugar certo, aonde aquilo que elas fazem normalmente não seria bem feito por uma IA. Basicamente isso. Porque hoje você fica dividindo a verba entre todo mundo e aí acaba que às vezes você não consegue entregar a melhor condição de trabalho para todo mundo. E se você tivesse um foco direcionado, talvez você conseguiria entregar para o humano uma condição melhor para ele, colocando a máquina onde talvez a máquina performa mais. Exatamente. E essa questão, trazendo esse ponto de vista, de fato, eu quero trazer esse questionamento porque é uma das maiores dores dos donos de ótica em questão de contratação. Contratar a pessoa certa para colocar ali. E na maioria das vezes não é nem contratar a pessoa certa. Ele pode até contratar a pessoa certa, mas está sentado na cadeira errada. Né? E é exatamente complementando isso, você analisa, faz todo... usando o processo de liderança, alguns... formulário, você consegue analisar o perfil comportamental, né, daquela pessoa, se ela está exercendo um bom papel. Né? Não adianta você pegar uma pessoa que tem um perfil legal para o passo meio financeiro e colocar ela na área de vendas. Não vai performar e vice-versa, né? Então, exatamente, é interessante esse ponto. Muito bom, cara. Muitas visões interessantes, uma história de vida também muito bacana, embora a gente não foi tão profundo nas histórias, mas acho que gerou muitos insights aqui. E por último, eu gostaria que vocês fizessem o seu serviço, ou seja, cara, gostei do alfaiate do óculos, como encontrá-lo? Cara, gostei do sistema do Zyron, eu quero conhecer. Como é que as pessoas fazem para encontrar primeiro vocês, os visionários, e também como encontrar as suas empresas na rede social que vocês preferirem? Perfeito. Eu vou até colocar aqui, vou falar algo que eu penso e imagino sobre isso. Se você é um CEO, não adianta ser um CEO e se arrumar Não adianta ser um CEO e usar um óculos de estagiário. Não seja um Zé da armação. Para me encontrar, Guilherme Breno OP no Instagram. A minha consultoria tem um link lá. Você é só clicar, você vai conhecer o meu trabalho, conhecer o meu portfólio, pessoas que eu já atendi, ter um pouco da noção melhor sobre isso. Se você não tem tempo a perder, se você quer algo direcionado, o seu tempo tem um valor agregado muito grande dentro do seu serviço e você quer algo de alta qualidade e personalização também, você me procura lá que eu tenho certeza que eu consigo te ajudar. Muito bom. Legal. Sou Zyron Cavalcante, você pode encontrar lá no Instagram, Zyron Cavalcante. O nome do nosso RP é Óptica Flow. E se você é dono de ótica, que ainda faz o controle no caderninho, se você é dono de ótica que não tem muita expertise com tecnologia, manda mensagem lá no meu direct, que eu vou te direcionar para o meu time, tá? E a gente vai fazer uma demonstração para você. E todos vocês que se inscreverem agora, vocês vão estar entrando como os membros fundadores, tá? Os 100 primeiros clientes, tá? Agora só tem poucas vagas, acho que tem umas 30 vagas ainda. Vão pagar uma mensalidade exclusiva, tem todos os benefícios do sistema mais completo, tá? Então, procura lá, Zyron Cavalcante, te direciona para o Optical Flow e te aguardo. Quem chega cedo, bebe água limpa. Sim. Meninos, muito obrigado pela história de vocês, pelo apontamento e sobre tudo que foi falado aqui. Acho que uma coisa complementou a outra, são formas diferentes de inovar. E eu acredito realmente que tanto o seu projeto quanto o seu projeto vão ser projetos que vão tomar a escala e o tamanho do projeto, a escala e o tamanho daquilo que vocês desejam. Eu conheço detalhes de cada um e eu acredito realmente que isso vai funcionar muito porque eu conheço o CPF, o visionário por trás desse negócio. E para você que assistiu esse episódio, curta, compartilhe e escolha um insight para colocar em prática. Afinal de contas, insight ou ideia vale muito pouco se não colocado em prática. Às vezes, mais vale uma decisão do que 150, 200 novos insights, tá bom? Tá bom, agora vou errar no final. Até o nosso próximo episódio do O Visionário Podcast.